Esse é mais um vídeo, né, que eu vou gravar sobre o problema de saúde que eu tive. E assim, em relação aos sintomas. Os sintomas relativamente eram sintomas que apareciam e sumiam rapidamente. Então, acabava que não sentia por muito tempo. Então, era algo esporádico e com isso dificultava mais ainda de saber. E isso acontecia até há alguns anos e eu nem sabia o que realmente poderia estar acontecendo, porque eram coisas que pareciam sumir rapidamente, então eu acabava achando que estava tudo bem, né? Principalmente a gente que não costuma ir ao hospital por qualquer coisa, principalmente os homens, tem isso. Então, um dos sintomas que acontecia por eu praticar muita atividade era numa corrida, né, em esteira. Por exemplo, estava ali correndo numa velocidade um pouco mais avançada, de 10 a 14 quilômetros, e aí de repente acontecia algum estralo na cabeça, mas só era possível identificar como se fosse um estralo ali, um estalo ali no ouvido que eu sentia. Mas passava, isso era uma. Essa era diminuir um pouco a velocidade, passava, era um estalo. E isso era às vezes que acontecia. Outra situação, em corrida mesmo, sem ser em esteira, na rua, correndo já no sol ou em determinado momento em que dava uma dormência no dedão do pé e no dedão da mão, no caso do esquerdo, né? E nesse caso diminuía a velocidade ali, parava, achava que já estava no limite, já estava chegando ali perto de 8, 9 quilômetros e tal, então já era, achava que era por conta do cansaço. E aí parava, já ia descansando ali e esses sintomas sumiam. Outra coisa que acontecia também era em relação a pegar peso, mas o peso não era pegar o peso estando em pé. Em pé era tranquilo, pegar qualquer peso não era problema. Agora, ao abaixar, por exemplo, para pegar um jarro de uma planta, mesmo que sendo pesado ou não, mas fazendo o esforço de pegar ali do chão e levantar até uma certa altura, isso causava uma dor muito forte na cabeça e ficava meio que como se fosse um cansaço, né? Um cansaço ali, mas não era algo que fosse impedir que, por exemplo, eu fizesse mais de uma vez ali e depois passava. Outra situação que ocorria, né, também é uma coisa simples, para encher balão. Eu enchia um balão, dois, no terceiro já não aguentava mais, então eu acabava pedindo para outra pessoa para encher e tal, e acabava não enchendo balão, mais do que dois já não era impossível. Na hora que encheu o terceiro, parecia que a cabeça não ia suportar ali a soprar para encher. Esse era outro. Outro sintoma também que acontecia, por exemplo, depois de fazer atividade física, às vezes até trabalhando, de repente estava conversando com alguém e um ouvido tampava ali por alguns segundos e voltava ao normal. Eu até fui ao otorrino por ocasião dessa questão para ver e não identificou nada, porque estava tudo ok com relação ao ouvido e não foi identificado nada, ele só passou um sorinho para usar no nariz e um outro remédio anti-inflamatório. Não, como não acontecia quase, era muito raro, acabou que eu achei que isso tinha resolvido e que não era nada de demais. Uma outra situação que, assim, outro sintoma era em relação a até uma questão que talvez ninguém iria até perceber, nem eu mesmo. Quando ia fazer número 2 ele, dependendo se fosse da força que fosse fazer, também sentia uma pressão muito forte na cabeça. Mas isso achava que era por conta da força que tinha que fazer mesmo. E dependia muito da questão de quanto tomar água e tudo. E assim, um outro que era algo não tão comum, era bem raro, até porque eu não como muito, mas assim, de vez em quando, que eu ia comer um sanduíche, e tinha um estralo na minha mandíbula, e sempre do lado esquerdo. E isso era algo que acontecia e ficava ali um estralo durante um, dois, três, quatro barulhos ali, depois parava.
E era sempre o sanduíche, porque para morder ali é um pouco maior, né, mais largo e tal, e então acabava acontecendo ali eu cheguei a procurar a dentista para verificar, tirei raio-x e tudo e não identificou nada de problema em relação à mandíbula. Então provavelmente era algo que estava forçando ali entre a cervical e a cabeça e que em algum momento nessa mordida acabava pressionando o local onde essa massa já estava ali na cabeça e que de certa forma prejudicava. Depois que eu fiz a cirurgia, todos esses sintomas desapareceram, não acontece mais nenhum e acabou gerando outras consequências, né, que aí eu vou até falar em outro vídeo com mais detalhes e todo ocorrido desde o momento que eu fiz a cirurgia, um pouco antes, o momento da cirurgia e depois como que eu iniciei a reabilitação e como que foi no hospital. Até mais.